A paz do Senhor, Igreja Metodista Renovada do Parque São Sebastião. É uma alegria nós podemos entrar mais uma vez na sua casa. Que o Senhor venha tocar na sua vida hoje, em qualquer pessoa que, até onde esse vídeo chegar, em todas as localidades aonde que as pessoas virem esse vídeo, assistirem a esse culto, elas serão tocadas por Deus. E eu gostaria que você, nesse momento, se colocasse de pé, fechasse os seus olhos aí na sua casa, e nós iremos começar a orar e invocar o nome do Senhor. Aleluias. Senhor, na tua presença nós entramos agora, Deus, e nós te damos graça por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, graça por essa oportunidade de nós estarmos todos reunidos, ó Deus, mesmo à distância, mas estamos reunidos em um só propósito, que é te louvar, é te adorar, é ouvir a tua palavra, ser ministrado por ti, ó Deus, e que enquanto o Senhor Jesus, pessoas estiverem assistindo este culto, que elas sejam tocadas, que elas sejam curadas, que elas sejam saradas, ó Pai, e que o teu Santo Espírito esteja visitando a cada um, ó Pai, em especial, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas, ó Deus, sejam tocadas por Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos e nós te adoramos e te agradecemos, e eu convido você agora a louvar o Senhor conosco. Aí mesmo na sua casa, coloque-se de pé, arraste os móveis, vamos adorar o Senhor com alegria, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos adorar junto ao Senhor, vamos louvar a Ele, celebrar a Ele com júbilo, declarando que Ele é o nosso leão da tribo de Judá. As portas para que entre o Rei. O invencível Senhor das guerras, Jesus. Seu nome é Jesus. Já posso ouvir o seu rugir daqui. E em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. E em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Jesus, amém? Você pode declarar aí da sua casa que Ele é o nosso Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Já posso ouvir o seu rugir daqui. E em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugir daqui. E em seu nome os gigantes cairão. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu.
Judá, a morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluias. Vamos declarar juntos, amém? Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, se Ele vem, clamo seu nome. Eu não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá, a morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá, a morte não venceu. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, aleluias. Ele é o Rei. Ele é o nosso Rei Jesus, o nosso Salvador, amém? Aleluia. Oh, Santo Deus. Aleluias, aleluias. Santo, santo é o teu nome. Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Jesus que irá voltar e vai nos resgatar como igreja. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que você possa ir no teu lugar, junto com a tua família, adorar ao Senhor com este louvor, declarando que Ele é grande, que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus majestoso sobre toda a terra e todo o céu. Aleluias, aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Quão grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O teu amor é inescrutável, diz a palavra do Senhor lá em Salmo 145:3. É inescrutável, é insondável, é sem limites. Esse é o amor do nosso Deus. Que Ele seja louvado em todo o tempo. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus. é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Adore ao Senhor. Tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluias. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Aleluias. Glórias a Jesus. E nós, nesse mesmo Espírito, sendo tocado pelo Senhor agora, entraremos ainda na sua presença, mais uma vez, com o coração grato. Iremos agora falar de dízimos e de ofertas. Você que tem sido fiel ao Senhor, você que tem semeado na casa do Senhor, que você possa adorá-lo com seus dízimos, com a sua oferta de gratidão ao Senhor. Aleluias. Eu gostaria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, no verso 1 diz: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia eu ordeno, e Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Eterno, o teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros, os rebanhos. Aleluia. E
mais inúmeras bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Mas nós temos que guardar aquilo que é estatuto, mandamento, ordenança que Ele nos deu. O Senhor só quer a nossa fidelidade. E você que tem sido fiel ao Senhor, o número da nossa conta bancária vai estar passando aqui no rodapé do vídeo. E você pode fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo através da transferência bancária, do seu depósito, ou o telefone da nossa pastora. Nosso pastor vai estar entrando aqui também, e você pode entrar em contato diretamente com eles. Eles irão até você, recolherão o seu dízimo, a sua oferta, e você será grandemente abençoado. Não porque você dizimou, não porque você ofertou, mas porque você foi fiel com aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aleluia, porque você entendeu que Ele só almeja a sua fidelidade. O dinheiro aqui na terra representa a glória de Deus, e tudo que o diabo mais quer é a glória de Deus. E quando você vai e entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está mostrando para o Senhor: ó, eu não sou como Ele, eu não quero a tua glória, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim e o Senhor tem me dado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar rapidamente nesse momento, abençoando o seu dízimo, a sua oferta, em o nome do Senhor Jesus. Deus querido, Pai amado, apresento diante de Ti cada dizimante, cada dizimista, cada ofertante fiel na Tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor venha estar prosperando, e que eles possam crescer, ó Deus, com tudo aquilo que eles têm no Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. E que o Senhor venha se revelar àqueles que ainda têm um coração endurecido e não entendeu que o Senhor só quer a fidelidade deles. No nome do Senhor Jesus, visita e abençoa grandemente, em nome de Jesus. Aleluias. Agora você fique com uma palavra abençoada que irá tocar o teu coração, em o nome de Jesus. Amém? Aleluias. Até o próximo. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, e em nome de Jesus, e que o mesmo Espírito que está agindo aqui na nossa igreja esteja aí com vocês na sua casa, em nome de Jesus. Creia nisso, que o Espírito Santo está aí com vocês, em nome de Jesus. Queridos, vamos passar os nossos recados semanais. Todos os dias, às 7 horas, nós estamos tendo as nossas lives de oração. Esteja participando, mande um aviãozinho, convide pessoas, porque é um momento de nós estarmos começando o nosso dia na presença de Deus, amém? Na terça-feira nós temos o nosso Tadel, e está sendo um momento, queridos, de treinamento para os nossos pequenos grupos do Pai Nosso, né? E está sendo pelo aplicativo Zoom. Nós estamos mandando o link no nosso grupo da igreja, e está sendo às 20 horas. Conto com vocês também. Quero já dizer a todos que o projeto Pai Nosso está sendo uma bênção, como tem sido gratificante estarmos participando toda semana, semana toda nós temos pequenos grupos, e você que talvez não faça parte, se você quiser fazer parte de um pequeno grupo do Pai Nosso, entre em contato conosco, porque nós vamos estar colocando você num grupo, nós vamos estar aprendendo mais com a oração do Pai Nosso, em nome de Jesus, amém? Todas as quintas, às 20 horas, nós temos as nossas quintas online. Está sendo pelo Instagram e pelo Facebook. Está sendo um momento de nós estarmos aprendendo a Palavra de Deus todas as quinta-feiras, às 20 horas. E no domingo, o nosso culto, que no momento agora, neste momento de pandemia, né, neste momento de restrições, nós estamos fazendo às 18 horas pelo YouTube. E assim que permitido, nós cremos que nós estaremos aqui presencial em nome de Jesus, amém? Nesta noite, nós vamos estar dando continuidade na série deste mês de março, que nós já tínhamos anunciado que seria perdão, amor, oração e jejum. E nessa semana eu quero convocar toda a igreja para separar um dia, se possível, se você tem a possibilidade de fazer um dia de jejum.
e nós passaremos nos nossos grupos da igreja, né, os motivos para qual você esteja jejuando. Posso contar com vocês? Amém? Quem vai estar ministrando esta noite será a pastora Regilene, e ela estará falando sobre a oração. Esteja com seu coração preparado para tudo aquilo que o Senhor há de falar esta noite no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, amada igreja, graça e paz seja com todos vós. Nessa noite nós vamos falar sobre oração, mas antes de ministrar a palavra, né, eu gostaria de estar lendo um texto muito interessante que eu aprendi, eu vi durante essa semana e achei interessante compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com oração. O texto é O Pássaro e a Oração. Você por acaso já viu um passarinho dormindo num galho, num fio, sem cair? Ah, claro que já, né? Todos nós, às vezes a gente fica até espantado, a gente olha para aquele pássaro e fala, gente, como que aquele pássaro não cai? Até eu, durante essa semana passada, estava olhando, estava chovendo, estava vento e a pombinha estava lá firme no fio. E ficou eu e a Juliana olhando para aquela pomba sem entender como que eles conseguem ficar ali sem cair. Então, agora vamos nos colocar no lugar desses pássaros, né, da pombinha. Se nós tentássemos dormir ali naquele fio, será que nós iríamos conseguir? Não. Provavelmente nós iríamos cair, quebrar o pescoço, quebrar uma perna, né? Nós não conseguiríamos ficar parados ali naquele fio como um pássaro consegue. Mas aonde que está o segredo de tudo isso? O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são formados de forma que, quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar aquela coisa até que ele desdobre os seus joelhos para voar. O joelho dobrado é o que dá força ao passarinho para segurar qualquer coisa. Então vamos relacionar agora isso à oração, né? Então o Criador, o mesmo Deus que formou os pássaros, Ele nos fez também, Ele nos formou. Então eu faço aqui, né, esse paradoxo, né, entre nós e os pássaros. Então, quando nós também queremos receber algo de Deus, nós também temos que dobrar os nossos joelhos. Que enquanto nós mantivermos as nossas orações, enquanto nós mantivermos de joelhos dobrados, enquanto nós nos mantivermos buscando a Deus, nós vamos manter em nossas mãos as bênçãos do Senhor. Mas e o que é oração? Outro dia mesmo na célula, algum tempo atrás, o seu Zé me perguntou, né, mas o que é oração? Oração é permitir Deus fazer algo. Mas como assim, Regilene, permitir? Gente, saiba que Deus, Ele é muito educado. Ele só faz aquilo que você deixa que Ele faça. Porque Deus, Ele nos deixou o livre arbítrio. Tá? Então, eu tenho que falar com Deus, ou seja, eu tenho que orar e pedir para Deus, né, as coisas que eu quero, as minhas necessidades, os meus desejos, porque Deus não faz nada sem a sua permissão, sem a minha permissão. Deus, Ele tem esse princípio de livre-arbítrio. Então, nós temos que tomar as nossas decisões, decidir por deixar Deus agir em nossas vidas, né? Então, quando nós oramos, nós damos essa permissão para que Deus faça algo em nossa vida e na vida daqueles por quem você ora. Então, oração é contar, é falar para Deus, né, tudo quanto nós sentimos, pensamos, precisamos e queremos. Ele se importa com o que acontece conosco. Então isso é oração, é contar para Deus. Primeiro você vai conversar com Ele, porque Ele não é mal educado, né, por chegar e já ir conversando com você, se você não permitir isso. Então através da oração você permite. Então
Dê esse acesso a Deus, deixe Deus agir na sua vida, contando para Ele as suas necessidades, contando para Ele os seus pensamentos, o que você precisa, né, e o que você quer. Então, isso é oração, é falar com Deus, orar, né? Ah, então tá, Regilene. Mas e aí? Como é que eu vou saber se Deus está me ouvindo? Amados, essa é uma pergunta que deve estar na mente, fazer parte da mente de muitas pessoas. Eu me converti aos 12 anos, então até então praticamente eu nunca tinha nem ouvido falar de Deus. E por isso que é tão importante nós, né, a igreja, manter, quando tem culto, o ensinamento para as crianças. Porque eu com 12 anos apenas fui conhecer a palavra, fui ouvir de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca. E então, para mim, ter essa certeza que Deus me ouviu, eu precisei que alguém me apresentasse Deus, que alguém me conduzisse, né? Então, eu quero falar para você, que para você ter essa certeza de que Deus te ouve, primeiro, você tem que ter fé. Então, a primeira coisa que você tem que saber, que Deus está te ouvindo, é a fé, tá? Quando eu oro a palavra de Deus, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Então, para mim orar, eu tenho que ter fé. E para mim ter fé, eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que saber, conhecer a palavra dele. Como que eu vou fazer isso? Você tem que ler a Bíblia todos os dias para você fazer, pedir as coisas conforme a vontade de Deus, né? Lá em Mateus 7:20, por isso que muitas das vezes as pessoas não pedem. Teve uma irmãzinha que chegou para mim um dia numa célula e falou assim: irmã, mas é pecado pedir. Aí eu falei: mas Eliane, de onde que você tirou isso que é pecado pedir? Ah, é porque as pessoas só vão para Deus para pedir. Então ela não conhecia a Escritura, ela não conhecia a palavra. Então eu passei a apresentar para ela vários versículos que falam que nós devemos pedir sim a Deus certas coisas, né? Aliás, todas as coisas nós temos que pedir a Deus, mas ela achava que Deus era um ser tão supremo, tão difícil de se chegar até a Ele, que a oração não podia ser para pedir, é só para agradecer. Aí eu falei: mas como que você conduz o seu dia a dia só agradecendo a Deus? Não, eu só agradeço. Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pelo alimento, obrigado pelo meu dia, amém. Eu falei: tá, mas e as suas necessidades? Ah, não, as minhas necessidades Deus conhece. Deus conhece. Mas esse é o próximo tópico que nós vamos falar. Por enquanto, vamos continuar aqui na fé. Então, lá em Mateus 7:20, fala assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, é bíblico pedir. Você não vai estar fazendo nada de errado, né? Às vezes, essa irmã tinha esse pensamento na cabeça de que se ela pedisse alguma coisa para Deus, ela estava agindo errado. Mas não é errado pedir a Deus. Tá? Lá em Mateus 21, versículo 21 e 22, fala assim: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tivessem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se creres, receberão. Então, amados, é bíblico pedir com fé. Fé, você tem que crer naquilo que você está falando para Deus. Só que também tem algumas outras coisas que vocês precisam saber sobre resultado e resposta de oração, que eu também vou falar daqui a pouquinho. Então, como que eu sei que Deus me ouve? Primeiro é através da minha fé. E depois, segundo, quando oramos com reverência. Isso. Eu tenho que ter reverência para orar. Lá em Mateus 6:9, fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós estamos
eu creio, né, que a maioria já até decorou esses versículos, porque nós estamos falando deles há algum tempo já aqui na igreja. Inclusive nós estamos agora com 8 semanas, né, vamos fazer 8 semanas falando do Pai Nosso. Aliás, eu quero até fazer um convite para você, se você ainda não faz parte do Pai Nosso, não está incluído em nenhum grupo, né, procure a pastora, veja com ela como que faz para você participar, para você ter acesso ao Pai Nosso, que a pastora vai te colocar num grupo ou ela vai te orientar, tá? Então isso é muito importante, nós sabermos que nós estamos elevando as nossas orações a um Pai Santo. Então que eu devo elevar essa minha oração a Ele com respeito e com amor, jamais profanar o nome de Deus, jamais profanar a Deus. Nossa, Regilene, que palavra é essa? O que é profanar? Profanar é fazer uso da palavra de Deus ou do nome de Deus, ofendendo ela ou envergonhando o nome do Senhor. Isso é profanar, porque muitas das vezes a pessoa usa a Bíblia para envergonhar o Senhor, né? Usa errado, coloca um texto sem pretexto, fala alguma coisa que não tem nada a ver, que não está escrito na Bíblia, mas ele diz que está. Isso é profanar o nome de Deus. Você desrespeitar, ou você envergonhar, ou ofender a Deus ou a Bíblia, né? A palavra dele. Bom, então vamos lá. Nós estamos falando sobre o quê? Como sabemos que Deus nos ouve. Primeiro é com fé, muito bem, com fé. E segundo, quando nós oramos com reverência. E terceiro, nós temos que estar com sinceridade de coração. Então, quando nós oramos com fé, com humildade e com sinceridade de coração, Deus, Ele vai ouvir a nossa oração. Você não pode tentar enganar a Deus. Aí, Gilene, mas como assim tentar enganar a Deus? Você já fez alguma vez alguma oração pedindo perdão para Deus de alguma coisa e já com o coração desejoso de fazer aquela coisa pelo qual você já está pedindo perdão, porque você já sabe, né, no seu coração que você vai cometer de novo e você diz, não estou nem aí, Deus perdoa mesmo? Errado, né? Isso não é sinceridade de coração. Deus não vai ouvir essa sua oração. Por quê? Ele conhece o seu coração. E Ele sabe por que você está elevando aquela oração a Ele. Se é uma oração sincera, se é uma oração pura ou não. Tá? E o quarto é com humildade. A humildade, ela é nascida do nosso coração. A humildade na oração leva a pessoa a ter consciência dos seus limites. Eu sou servo e estou elevando a minha oração a Deus, que é o meu Criador. Lembre-se de que nós somos criaturas. Quando você aceita, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, você torna-se filho de Deus. Antes nós éramos criatura e depois passamos a ser filhos. Mas você tem que, assim como filho, ter humildade e reconhecer que você é apenas a criatura. Você foi criado por Deus, agora você é filho de Deus. E você deve respeito a Deus, que é o seu Criador ou o seu Pai, se você já o recebeu como filho, né? Então, se você agir dessas 4 maneiras, pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Amém? Então, vamos lá. Então tá, Regilene. Deus, eu tenho fé, eu tenho sinceridade, eu tenho humildade, né? E eu quero agora, então, orar. Mas, se Deus já sabe, se Deus já escuta, se Deus já conhece tudo isso, Ele pode rejeitar a minha oração? Se eu fizer tudo isso aqui, agir sinceramente, com humildade, com fé, Ele pode rejeitar a minha oração? Sim. Ele pode rejeitar a sua oração. Porque mesmo que você orando com fé, vamos dar o exemplo da fé.
Mesmo você orando com fé, né, tendo certeza, igual, vou dar o exemplo que eu dei do perdão, né? Se você não for sincero e orar com fé, crendo que não, Deus vai me perdoar. Sim, Deus vai te perdoar, mas você já está agindo com uma segunda intenção no coração. Então, quando eu ajo assim, Ele pode não escutar a minha oração? Sim, Ele não vai escutar ou atender a sua oração. Lá em Provérbios 28, 9, fala assim, né? Que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será odiosa e desagradável. Ah, Regilene, como assim? Porque você não está orando conforme o que diz a Escritura. Você está orando com fé, mas para atingir os seus deleites, os seus prazeres, o desejo da sua carne. Então Deus, Ele não vai dar ouvido à sua oração, tá? Porque você está rejeitando o que a Bíblia diz. E Deus, Ele é santo, Ele é puro e Ele é Deus. Ele não vai agir em desacordo com a palavra dEle só para te agradar, tá bom? Lá em Tiago 4,6, fala também que Deus não ouve a oração do soberbo. Interessante, né? E quem que é soberbo, Regilene? Soberba é aquela pessoa que se sente superior a você. Que ela se sente tão superior que ela acha que ela pode orar, né? E já naquela certeza, naquela fé dela, a fé errada, tendo certeza, não, eu vou orar porque só para cumprir o requisito, porque fala que tem que orar, né? Mas eu já sei, porque eu sou o vencedor, né? Mas, amados, a pessoa fala aquele negócio de vencedor, não é um vencedor em Cristo, é vencedor ela crendo que ela vai, se ela passar pela oração e ela tiver fé, ela fala assim, ela ora com aquela soberba de que se impondo, né, a Deus, que o Senhor tem que fazer, porque eu sou merecedor. Amados, ninguém é merecedor de nada. Nós vivemos e nós recebemos, somos atendidos pela graça, é pela misericórdia. Então não seja altivo, não seja soberbo na sua oração, seja humilde. Então Deus também não atende a oração dos soberbos. Lá em Tiago 4,6 fala: Antes Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Interessante, né? E quanto mais que Deus não me ouve, Deus também não vai te ouvir. Isso é interessante para você que ainda não é solteiro, né? Trata muito claro com o casamento, com o lar, esse versículo, né? Deus também não vai te ouvir quando você tem discórdia no lar. Ou como o meu marido gosta de falar, né? Quando você não está respeitando a sua esposa, quando você está indo contra a palavra que Deus fala, lá em 1 Pedro 3,7. E está dizendo assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento. Elas quem? As esposas. Com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amados, veja quanto sério é isso que nós acabamos de ler. É muito sério. Então, se há contenda no lar, se há intriga entre marido e esposa, se há discórdia, Deus não vai ouvir a oração. Por quê? Porque Deus, amados, Ele não está no meio de nenhum tipo de confusão. Deus não está no nenhum tipo de discórdia. Deus, quando você está na sua casa e você vê que você está, como diz o outro, né,
tá tendo muito conflito entre o marido e a esposa, né? Uma briga no lar, aquela discórdia, um grita daqui, o outro grita dali, o outro xinga de cá, há aquele desrespeito total, né? Mas você conhece a palavra. Então, quando você for orar, lembre-se desse versículo, 1 Pedro 3,7. A sua oração não será atendida se você continuar agindo com essa discórdia na sua casa. E muitas das vezes o que acontece? A pessoa está ali naquele vucu-vucu dentro de casa, aquela briga, aquela coisa, aí veste a roupa de santo, pega a Bíblia, bota debaixo do braço, vamos para a igreja, depois nós discute. Chega na igreja que nem um cordeirinho, né? Está ali aquele véu de santidade, dá o culto. Aleluia, glória a Deus, Jesus, tu és lindo. A cara de santo. Mas é apenas a máscara. Porque Deus, ele não está aqui recebendo o seu louvor. Ele não está recebendo a glória que você está dando para Ele. Isso está impedindo. Então é muito sério, amados. Muito sério, porque isso abrange a família, né? Então resolva as questões na sua casa antes de você vir para o culto. Se há alguma intriga ali, você, amor, me desculpa, me perdoa. Nós vamos agora para a casa do Senhor. Está se chegando a hora do culto. Então me perdoa se eu te ofendi. E a esposa da mesma forma, esposa, perdoa. Não, meu amor, eu te perdoo. A gente vai para o culto agora e nós queremos que Deus ouça a nossa oração. E depois nós queremos também que Deus continue ouvindo as nossas orações. Então, vamos. Mas peça perdão, se reconcilie. Porque aqui, ou seja, em qualquer lugar que você for falar com Deus depois, isso vai impedir a sua oração. Tá bom? Tiago 1,6 fala também que Deus não ouve a oração de quem não tem fé. Então, por isso que a fé é tão importante. Primeiro, nós oramos com fé para ela ser ouvida, mas se não tivermos fé, Deus não recebe. Mas de onde que você tirou isso, Regilene? Lá em Tiago 1,6 fala assim: peça-a, porém, com fé, e em nada duvideis, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Interessante, né? Eu tive em Paraty no começo do ano e quando eu estava preparando a palavra, isso me veio à memória. É verdade, a onda, ela é levada pelo vento. Se não tem vento, fica ali aquela calmaria, né? É até gostoso você sentar ali um pouquinho, mas quando vem o vento, a onda vai e depois ela volta. A gente é até arrastado, né? Se você está sentado ali na areia, a gente é até arrastado pela onda. Mas por quê? Quando há vento. Então, não ore sem fé, porque sem fé também é impossível agradar a Deus. Amém? Vou beber um pouquinho de água. Glória a Deus. Vamos lá. E de quem mais, Regilene, que Deus não ouve a oração? Deus também não ouve a oração do egoísta. Você achava que egoísmo era uma coisa normal, natural? Até é, se você não conhece a palavra. Fala assim lá em Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Então, quando eu sou egoísta, por quê, Regilene? Não tem egoísta nesse versículo, mas fala para gastar com os meus próprios prazeres. Amados, você recebe muito mais, é muito mais edificante você orar pelo outro, interceder pelo outro do que por si próprio, sabia? Porque quando Deus, Ele vê que você está intercedendo, está agindo em favor dos outros, Deus age a seu favor. Isso é muito interessante. Nós devemos nos colocar na brecha por outras pessoas. E muitas das vezes, 90% das nossas orações é somente para nós. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aquilo outro também.
Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Ah, Senhor, está faltando isso na minha casa, está faltando aquilo, está faltando aquele outro. Só para mim, só eu. Isso é egoísmo. Então, quando você for orar, procure orar primeiro, né? Nós já aprendemos a oração do Pai Nosso. Você tem que glorificar a Deus, adorar, louvar, mas você também tem que procurar não fazer oração só pensando em você. Ore por outras pessoas, interceda. Interceda pela igreja, interceda pelo pastor, interceda pela pastora, interceda para que o evangelho seja pregado, né? Não fica só orando, pedindo para você, eu quero, eu preciso, eu tô querendo, né? Ore por outras coisas também, não seja egoísta. Interceda, reserve um tempo da sua oração para você interceder por outras pessoas, tá? E vamos lá. E de quem mais, Edilene, que Deus não ouve a oração? Deus também não ouve a oração dos que têm pecados não confessados. Isaías 59:2 nos fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Isso aqui eu acho que não preciso nem ficar explicando muito, né? Porque já é tão falado sobre pecado, pedir perdão, confessar pecado. Então, se você quer que a sua oração seja ouvida, primeiro, antes de você começar a orar, confesse os seus pecados. Fale para Deus: Senhor, hoje eu fiz isso. Gente, outra coisa, pecado não é para ser confessado no atacado, não, tá? É no varejo. Você peca, vai lá e pede perdão para Deus. Confessa: Senhor, eu errei. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz isso, eu não queria fazer. Não deixa para pedir perdão, para confessar os seus pecados só na hora da ceia, não. Na hora da ceia, você tem sim que pedir perdão, se confessar, né, para Deus, se arrepender dos seus pecados. Mas por que você peca no varejo e quer pedir perdão para Deus no atacado? Ah, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Não é assim, não. Pecado, ele tem nome. Então, quando você for orar, cita o nome do seu pecado. Senhor, eu pequei, eu fiz isso. Senhor, eu menti para fulano. Senhor, eu peguei lá no meu serviço uma caneta que não era minha. Senhor, eu enganei fulano. Ah, Senhor, eu fiz isso. Então cita, fala para Deus o pecado que você fez, se confesse, peça perdão, se arrependa, tá? Para que a sua oração não deixe de ser ouvida. E por último, Deus não escuta a oração daqueles que não perdoam. Isso aqui também é algo que eu não preciso falar muito, porque é sempre ensinado isso, inclusive na oração do Pai Nosso, fala, né, sobre isso, lá no versículo 14 e 15 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então, querido, se você tem alguma coisa contra alguém, essa pessoa já te pediu perdão e você ainda não perdoou, é hora de perdoar. Essa é a hora. Perdoa. Porque senão, quando acabar a oração aqui, a administração, e você for orar, peça perdão para Deus e perdoe essa pessoa. Peça perdão pelo tempo que você ficou sem perdoar. Fala: Senhor, eu não tinha esse entendimento, mas agora eu tenho esse entendimento e eu sei que é hora de perdoar e eu vou perdoar. Amados, perdoar é uma decisão. Você não tem que sentir no coração, porque o seu coração nunca vai falar para você: ai, perdoa essa pessoa. O coração do homem, ele é enganoso. Então, é uma decisão. Decida perdoar. Fala: eu vou perdoar, mesmo que você não queira, porque a sua decisão vai te levar a querer perdoar, tá? Então, decida perdoar. Amém? Então, já aprenderam? Vamos partir para outro tópico, então.
E o que é que Deus espera da minha oração? Deus espera a sinceridade. Mesmo que Deus sabe de tudo, e Ele sabe. Não tem como você esconder nada de Deus. Nada. De Deus não se esconde nada. Você lembra do começo, né, do Gênesis? Adão e Eva, quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Mas Deus, né, pela sua infinita sabedoria, pelo seu Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, com a onisciência de Deus, Deus já tinha ciência de que eles tinham pecado. E na sua onipotência, Deus já sabia onde eles estavam. E por que Deus chegou lá e falou assim: Adão, Eva, aonde vocês estão? Porque Deus estava dando para Adão e Eva a oportunidade de se chegar até a Ele, de conversar com Deus. E Deus está dando essa oportunidade para você também, de conversar com Ele através da oração. Tá? Primeiro, nós não precisamos chegar ao o ato de pecar. Quando você já for tentado, ore a Deus, fale para Deus a sua tentação e peça para Deus estar te livrando. Lembra de Caim? Caim, quando ele foi tentado, né, a matar Abel, ele poderia muito bem ter orado e falado: Senhor, eu estou com desejo no meu coração de ir lá e matar o meu irmão. Se ele tivesse orado, com certeza Deus o teria livrado daquela atitude. Por quê? Porque Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele. Deus quer que nós, todos os dias, em todos os momentos, em todas as suas necessidades, falemos para Ele, oremos: Senhor, a minha necessidade é essa. Então, ore, clame, e Ele vai te ouvir. Vamos lá. Mas e se Deus sabe de tudo, por que contar para Ele então? Se você acabou de falar que Ele é onisciente, então Ele tem ciência de todas as coisas. Por que contar, irmãos? Por que orar? Porque Ele deseja ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir de você o que você tem para falar com Ele. E Ele quer ter amizade e comunhão com você. Deus quer a nossa companhia. E você não quer a companhia de Deus? Quando você está orando, Deus está ali, ó, junto com você. Você não quer a companhia de Deus? Ah, mas Deus está comigo em todo o tempo. Sim, claro, te guardando, te protegendo, te livrando. Mas quando você entra em oração, quando você coloca os seus joelhos no chão e entra em comunhão com Ele, é só você e Ele ali naquele momento. Uma vez eu cheguei para Deus, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e eu falei para Deus: Senhor, gente, Deus não é um ser inatingível, não. Deus, Ele é um ser que deseja ter intimidade conosco. Então, eu cheguei para Deus naquele meu momento tribuloso, né? Muitas pessoas já conhecem, eu já contei isso para vocês, e falei para Deus, eu falei: Senhor, eu vou sentar nessa cama, senta aqui comigo, eu quero que o Senhor senta aqui comigo, que o Senhor vai me ouvir agora, senta aqui, Senhor. E eu falei com Deus ali, amados, assim, sentindo mesmo a presença dEle, e como se Ele fosse uma pessoa de carne, estivesse ali comigo e me ouvindo. É interessante que você tenha essa comunhão com Ele, você tem que ter essa intimidade, porque Ele deseja isso de você. Ele deseja isso de mim, de nós, né? Lá em João 17, 11, versículo 11 e versículo 23, nos diz assim: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Isso é Jesus falando, tá? Aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. No versículo 23 diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Sabe o que me lembrou isso aqui? Aquelas pessoas que não querem vir para a igreja. Meu amado, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais comunhão eu desejo ter também com os meus irmãos. Se você não sente desejo de estar na igreja, se você não acha necessário, não tem vontade
de vir ao culto, não esse culto online, porque esse culto online é muito fácil, né? Você liga o celular, coloca ali o bichinho, bota na janela e fica ali vendo, lavando a sua louça, ou sentada na cama, ou sentada no seu sofá, no conforto da sua casa. Mas quando voltarmos, e eu creio que nós vamos voltar aos cultos presenciais, se você não sente o desejo de estar aqui na igreja, de cultuar, de estar em intimidade, em unidade com seus irmãos, é porque está faltando em você intimidade com Deus. Me perdoe por falar isso, mas é o que o versículo está falando aqui. Pai Santo, Jesus falando, que em teu nome, aqueles que me deste, que sejam um, assim como nós. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A nossa unidade não deve ser só em oração, amados, mas nós somos seres que precisamos um do outro. Nós temos sentimentos, nós sentimos saudade, nós temos o desejo, né, de ver os irmãos, de sentir a presença dele aqui, não sei, irmão, é algo diferente quando você vem no culto. E é bíblico, lá em Hebreus 10 fala que é bíblico você congregar, você tem que congregar. Então, se você não está sentindo falta disso, ore a Deus, clame, busque, tenha intimidade, que você vai passar a sentir essa falta dos cultos presenciais, tá? Pronto, você já fez tudo isso, mas você ainda não teve a resposta da sua oração. E o que eu devo fazer quando eu ainda não obtive a resposta da minha oração? Você já orou, clamou, esperou e nada aconteceu. Primeiro, considere se é da vontade de Deus ou não. Aquilo que você tem pedido é da vontade de Deus ou é para sua própria vontade? Se é da vontade de Deus, então você tem que aguardar. Se é da vontade de Deus e você ainda não recebeu, porque existem 3 formas, né? Tem aquela que é de imediato, que é o sim, agora te dou, o não, que você não vai receber, e o espere. Então espere. Se você orou e é a favor da palavra, é o que a palavra de Deus diz, e se você crê que você vai receber, aguarde, meu irmão. Não deixe de perseverar. Veja se você está orando conforme a palavra de Deus. Porque eu não falei, mas uma das coisas que impede a sua oração também é quando você ora pedindo a Deus coisas que Deus não vai fazer. E você acha que Ele vai fazer, porque eu já vi gente falando que Deus vai fazer. Deus não faz, amados. Se você orar pedindo para Deus matar uma pessoa, Ele não vai fazer isso. Mas a Bíblia não fala que tudo que pedir, crentes em meu nome recebereis? Mas não fala que tem que pedir com fé? Mas não fala isso, fala aquilo? Fala sim. Mas Deus não vai agir para se vingar, para você vingar de outra pessoa. Deus, Ele age, Ele respeita a palavra dEle. Deus, Ele é amor. Mas Deus também, Ele é justo. E Ele age conforme a palavra dEle. Não ore a Deus pedindo vingança. Ele não vai te ouvir. Por quê? Deus é o nosso juiz. Jesus é o nosso advogado. O Espírito Santo é o nosso consolador. Então é a eles que você deve dirigir a sua oração. É Ele que vai acertar as contas com aquela pessoa, não é você. E na hora certa, na hora dele. Lá em Lamentações 3:25 fala, né? Bom é o Senhor para que os esperam por Ele, para a alma que o busca. Então espere em Deus. Todo o capítulo 3 de Eclesiastes fala que há tempo para tudo, né? Depois, se você tiver um tempinho, leia Eclesiastes. Há tempo para tudo nessa terra. Então há tempo também para você receber a resposta da sua oração. Amém? O cristão o cristão não. Repita comigo. O cristão não deve viver para orar de forma que apenas ele seja beneficiado com a resposta.
Deus não ama pessoas que oram para Deus. Aliás, é o contrário agora. Deus ama pessoas que oram para ser resposta de oração de outra pessoa. Interessante isso, né? Então, seja a resposta da oração de outra pessoa. Ou seja, você tem que se entregar a Deus e não só pedir por você. Peça por outras pessoas, que aí você vai ser a resposta de oração daquela pessoa que você está intercedendo. Agora, como meu marido, eu até brinquei com ele. Eu falei, nossa, bem, você vai colocar isso aí todos os dias até nós decorarmos? Então pode continuar colocando aí no grupo da igreja, porque eu ainda não decorei. Né? Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois que eu fiz é gratidão. E orar sempre é intimidade. O Jorge tem colocado essa frase todos os dias no nosso grupo da igreja. Então, para não esquecermos, orar antes de fazer alguma coisa é dependência. Você depende de Deus. Depende? Então você vai orar. Orar depois é gratidão. Ou seja, eu orei, então eu sou grata a Deus pelo que o Senhor já fez, porque eu creio na minha resposta que ela virá. Orar sempre é ter intimidade com Deus. Amém? Então que o Senhor tenha falado conosco através dessa palavra. Que você esteja meditando nela, né, durante a semana. E que você coloque em prática tudo que você ouviu. Que orar é falar com Deus. Então vamos falar com Deus agora. Eu peço que se você tiver como, você se coloque de pé. Se não, que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, que nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, diante da Tua palavra, Deus, que nós aprendemos sobre oração, aprendemos como orar, por que orar, a quem elevar os nossos pedidos. Nós aprendemos, ó Deus, tantas coisas nessa noite, e que o que aprendemos, Senhor, não fique somente, ó Deus, não tenha passado de um ouvido e saído no outro, mas que seja, Senhor, gravado em nossa mente, gravado em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que nós sejamos atentos em nossas orações para não falharmos. Que o Senhor nos ajude em nossas orações para sermos sinceros, para pedirmos conforme a Tua palavra, para pedirmos, Senhor, de maneira, Pai, crendo que seremos atendidos. Porque em nome de Jesus nós não queremos errar mais. Hoje já aprendemos as formas corretas. Por isso, ó Deus, quando nós formos fazer alguma coisa e ainda não tivermos orado sobre essa decisão, eu clamo ao Senhor, que o Senhor nos traga à memória essa pergunta: eu já orei sobre isso? Eu já orei sobre o que eu vou fazer? Eu já contei para Deus o que eu quero, o que eu pretendo? Não? Então eu vou orar. Senhor, que a nossa vida, que em tudo que formos fazer, Senhor, nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Que venha primeiro o Teu reino em nossa vida. Que nós sejamos obedientes à Tua palavra. Que nós não sejamos meramente ouvintes. E que nós venhamos a ter os joelhos dobrados, assim como o pássaro que o Senhor nos ensinou. Para que enquanto nós estivermos dispostos a orar, a termos intimidade com o Senhor, a nos dispor em oração, fazendo aquilo que o Senhor quer, crendo, nós vamos ter certeza de que nossa oração vai ser respondida. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor traga aos nossos pensamentos, que o Senhor nos traga à memória, todas as vezes que nós necessitarmos, que o Senhor traga essa palavra de hoje aos nossos corações e à nossa mente. Que nós nunca, Senhor, venhamos a esquecer, Senhor, de orar. Ou, ó Deus, simplesmente pedir perdão e falar, depois eu oro. Não, Senhor, nós temos que falar contigo todos os dias, em todo o
tempo. Que esse seja o desejo do nosso coração, Pai. Que em todo tempo, que seja dirigindo, que seja lavando roupa, que esteja limpando casa, que seja no trabalho, que nós, através do nosso espírito, da nossa alma, do nosso pensamento, nós estejamos orando, como diz a tua palavra, orai sem cessar. É isso, em todo tempo eu dou glória a ti, eu louvo o teu nome, eu intercedo, Senhor, por aqueles que estão passando ao meu lado. Quando eu vejo alguém que está pedindo uma esmola, eu clamo que o Senhor abençoa aquela pessoa, que o Senhor tira ela daquele mundo, Pai. Quando eu vejo um viciado, eu intercedo, Senhor, por ele, e que assim nós possamos fazer em todo tempo. Nós não precisamos esperar chegar em casa para dobrar os nossos joelhos. Quando tivermos oportunidade, Senhor, que nós possamos interceder por aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós vemos que têm essa necessidade de intercessão momentânea, na hora. Em nome de Jesus, e que nós também não sejamos negligentes quando nós falamos para alguém que nós vamos orar por essa pessoa e não oramos, Pai. Em nome de Jesus, que nós, Senhor, sejamos sinceros, que nós possamos corresponder, Senhor, às orações de outras pessoas também, que o Senhor nos ajude a fazer a tua vontade, que nós não sejamos, ó Deus, egoístas, orando por nós mesmos, mas que nós possamos orar, às vezes, ó Deus, muito mais pelos outros do que por nós mesmos. Nós clamamos, ó Deus, para isso, para que isso seja vivo em nós, não somente hoje, mas que se fixe em nossa mente a oração, orar, buscar, interceder, clamar, intimidade, em nome de Jesus. Que isso seja real em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que palavras, hein, irmão? Eu creio que o Senhor falou muito forte aos nossos corações, através da vida da pastora Regilene. E eu creio que nós, como igreja, vamos começar a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos essa noite, em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro uma semana abençoada, cheia de experiências com o Senhor Jesus, através da oração e da leitura da palavra, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão suave do Espírito Santo estejam com todos vocês. Uma boa noite.